relevância das centrais de negócio, e eu queria iniciar essa conversa discutindo um pouco do cenário atual e fazendo uma pequena análise que nos permite entender um pouco melhor por que vale a pena e por que é importante não só a gente participar de uma central de negócio, porque todos vocês já participam, mas por que é importante a gente se engajar numa central de negócio. E eu posso dizer a vocês com a maior tranquilidade que participar de uma central de negócios é muito pouco, é muito pequeno. É muito pequeno. O que você tem que fazer é, de fato, se engajar. O que você tem que fazer é, de fato, fazer parte do negócio. E aí você vai entender a diferença que isso pode fazer nos retornos que você pode obter olhando para essa perspectiva. Então, vamos lá. Bem, estamos aqui olhando para o ranking dos supermercadistas, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos os 20 maiores, né? Temos aí associados, aqui da Rede 100, redes participando disso, ou seja, temos vários negócios. Mas eu queria chamar a atenção para 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte, o comercial Zafari deve bater 2 bi esse ano. A Zafari, a companhia Zafari, ela deve estar batendo 6 e tanto, brincando deve estar perto dos 7. Né? A Unidasul, esses dados são de 19, né, porque não temos o fechado de 2020, ela também está maior que isso. Então, só para deixar claro que aqui todos estão já maiores do que isso que nós estamos falando. Mas olha só que curioso. Até o terceiro nós temos um grupo. Do terceiro para frente, nós temos aí do quarto até o 10º um outro grupo, né? E temos um próximo grupo daí por diante, né? Em termos de formato e porte. E o que me chama a atenção aqui é o seguinte, o que fez as 4 empresas que estão aí, além da companhia Zafari, que a gente já bem conhece, eu não vou falar deles, mas o que fez essas 4 empresas, Unidasul, Comercial Zafari, Assum e IMEC, estarem entre os 5 maiores do estado? Não foi pouca coisa, com certeza nós temos aí muito trabalho, e é nesse ponto que eu quero chegar. Ninguém apareceu ali. Cada um deles passou do seu jeito, por todas as posições do ranking até chegar até ali. A grande questão é que me chama a atenção um outro fator importante. Que fator é esse? Olhem para essas curvas. Cada uma dessas linhas, nós temos ali, azul é o faturamento por funcionário, a rosa o faturamento por checkout, e essa laranja é o faturamento por metro quadrado. Prestem bem atenção nisso. Aqui é o ranking nacional, tá? Isso é com o ranking nacional que foi feito. Da primeira à quinta posição do ranking, nós temos que o faturamento por funcionário e por checkout é bem alto. Se você vai mudando a escala e se distanciando dos top do ranking, e você vai chegar lá nas empresas que estão entre 200 e 300 em termos de posição, vocês vão ver que o nível de faturamento por funcionário, por checkout e por metro quadrado é bem menor do que aquelas que estão no topo do ranking. Por que isso acontece? Eficiência operacional, eficiência comercial, gestão. Só isso. E, naturalmente, alguma escala, né? Mas fundamentalmente, são as outras coisas que fazem a diferença e não exatamente apenas a escala. Eu vi uma palestra uma vez em que o pessoal do Savenhago estava contando como eles tratam o fornecedor quando o fornecedor descumpre os combinados. E aí, eles estavam dizendo que eles congelam o fornecedor, que eles tiram o fornecedor de linha, que eles param de fazer pedido e tal, e que eles cobram quando o fornecedor faz uma coisa errada e tal. E aí um gaiato apareceu lá na plateia, levantou a mão, pegou o microfone e falou assim, vocês fazem isso porque vocês são desse tamanho, né? E aí
Um outro supermercadista que também estava nesse evento, era um evento lá para quase 300 supermercadistas, também estava nesse evento, ele levantou a mão, pegou o microfone e falou assim, não, eu acho que a gente tinha que perguntar para eles, ao invés de afirmar que eles fazem isso porque eles são desse tamanho. Porque pode ser que eles sejam desse tamanho porque eles fazem isso. E sempre fizeram isso. Então, o que faz você crescer não é apenas a sua venda. O que faz você crescer é a atitude que você toma para poder conseguir essa venda. Então, o que fica claro para a gente é o seguinte, os maiores têm mais eficiência. Os menores têm menos eficiência e menos escala. Então, a questão básica aqui é a seguinte, nós precisamos entender como fazer para competir com esse que, além de ser maior, tem mais eficiência do que a gente. Esse é o ponto-chave desse negócio. Vamos entender isso um pouco melhor, olhando agora para o ranking nacional e para o gaúcho, de uma outra forma. Né? Então, a primeira aqui é a seguinte, nós estamos vendo venda por checkout, funcionário e venda por metro quadrado. No Brasil, a venda por checkout dos primeiros de 1 a 10 é de 4.240.000 ao ano. A venda por funcionário é de 500. E a venda por metro quadrado é de 28 mil. Note que a venda por metro quadrado de quem está na posição de 220 até 240 é de 24 mil. Nós estamos falando aqui, gente, nada mais nada menos que 18 a 20% de diferença. Né? A venda por funcionário sai de 500 para 370. E a venda por checkout de 4 milhões para 3.277. Então, assim, é uma diferença colossal. E se vocês olharem mais para cima, estão mais verdes, mais para baixo estão mais vermelhos. Tá? Que é justamente uma explicação para essa concentração entre aqueles menos eficientes serem os que estão mais distantes do topo do ranking. Ou seja, quem está no topo do ranking não está lá só por causa do seu tamanho. Tá? Quando a gente olha para o ranking gaúcho, a gente vê uma acentuação em alguns aspectos e um viazinho em outro. Olha só que curioso. Nós temos a venda por checkout, ela já é menor do que a venda Brasil. Mas nós sabemos que, por exemplo, enquanto no Nordeste a venda por checkout é altíssima e a venda mesmo por metro quadrado é altíssima, no Nordeste nós temos uma margem muito baixa. Então, não significa que as empresas no Sul ganham menos dinheiro do que as empresas no Nordeste. É que as empresas no Sul têm uma margem bem mais alta do que as empresas do Nordeste. Isso é clássico também. Mas notem que a gente vê também a concentração entre as maiores empresas, né? Conforme vai descendo no ranking, a performance vai ficando bem menor. Olha só, de 220 a 240, 984. É muito baixo, né? Então, os menores, eles realmente precisam de apoio, precisam de suporte. Eles precisam, de alguma forma, de mecanismos para se fortalecer. Tá? Só tem um viezinho nessa história aqui, que a venda por metro quadrado, a venda por área de venda, fica bem parecido com esse comportamento, mas quando a gente olha para a venda por funcionário, conforme você desce, de repente a venda por funcionário aumenta. Né? Fica um pouco acima daqueles que estão em primeiro. E por que isso acontece? Tem um viés aí que não é exatamente positivo. Empresas desse perfil, desse porte, elas estão oferecendo um nível de serviço mais baixo do que as empresas que estão no topo do ranking. E isso significa que ela tem menos funcionário. Menos funcionário com faturamento parecido tende a, mesmo com faturamento menor, inclusive, tende a oferecer uma venda por funcionário mais alta. Mas isso é um viés. Tá claro isso, gente? Então, a grande questão é a seguinte, e o que eu queria chamar a atenção nessa análise que nós fizemos aqui. Você, que é um varejista, que não está entre os mais bem ranqueados do Estado, você precisa olhar para isso com uma atenção bem, bem importante. Porque é aí que mora a importância de você fazer parte de uma rede de centrais ou de uma rede de lojas, né, da associação. Mas nessa hora vai aquela dúvida, ok, eu entendi o problema, tá, mas como resolver isso aí? Né? Como é que eu faço para tratar essa questão? Então, que solução nós temos? Basicamente é o seguinte,
A solução é tão simples. A solução chama-se união. E é através da união que a gente consegue uma melhoria de performance, consegue alcançar recursos que a gente não alcançaria se nós estivéssemos sozinhos nesse negócio. Então, onde é que eu quero chegar com esse papo todo, gente? Primeira coisa que eu quero fazer aqui é entender por que muitos varejistas não enxergam isso desse jeito. Por que muitos varejistas não valorizam a associação da qual fazem parte, né? Então, esse é o questionamento que eu gostaria de deixar aí no ar. Talvez vocês tenham resposta para isso melhor até do que as minhas, né? Bem, ok, tudo bem. É assim que faz, é a união, mas como que a gente vai fazer isso, né? De fato, se engajando numa central de negócio. E como isso faz sentido? Por que isso é importante? Bom, para mim, essa colocação que está na tela é uma das mais relevantes, que mais ajuda a explicar o espírito associativista, né? Então, o associativismo possibilita o acesso a muito mais recursos do que qualquer empresa obtém de forma isolada. Eu queria até saber, né, vocês que são experts nesse assunto e tal, vivem isso na pele todos os dias, eu queria que vocês me contassem, vocês concordam com isso? Tem alguém que discorda disso, que pensa diferente? Ou que tem algum olhar que não esteja contemplado nessa frase? O que vocês acham? Hã? Quem tiver, pode ficar à vontade, pode abrir o microfone e falar. Hã? O que vocês acham? Sandro, conta para mim, Sandro. Você está à frente desse negócio de associações, redes, há muito tempo, né? Como o associativismo de fato possibilita que os varejistas tenham acesso a recursos que ele, de uma outra forma isolada, não teriam? Dá um exemplo para mim. A gente estava até conversando agora há pouco sobre um caso que você contou e que eu achei interessante também, né? Eu acredito ali, né, Alexandre, que essa situação das pessoas conseguirem enxergar, nós temos essa grande dificuldade que é a falta de engajamento da turma em saber das situações das redes. Então, o que muito a gente tem dificuldade aí com as redes é essa falta de engajamento entre os associados, né? O cara, de repente, no momento só olha para o umbigo dele, né? Essas faltas que existem de enganjar a turma. A gente vem batendo muito aí o Emerson nessa situação aí de o engajamento para que a gente tenha resultado, porque esse resultado ele já foi provado por 1000 vezes que ele vem, né? Se nós temos aí hoje uma taxa de cartão excelente, um cartão próprio com uma taxa muito baixa, nem é baixa, é zero, né? Ela só se diz porque tem um volume de venda. Se nós temos aí uma taxa de cartão de débito e crédito na linha que a gente tem, ele só é possível porque a gente tem lá um volume muito grande. E essa situação é que leva as lojas menores e as maiores ganhar junto, na sua proporcionalidade, mas todo mundo ganha. Mas, Sandro, mas o pessoal está usando isso direito? 80% usa os organizados. Os desorganizados, a tendência é perder muito, Alexandre. Então, e existe dentro dos nossos grupos muitas empresas desorganizadas, com um pensamento dos donos muito antigo. Eu fiz isso e sempre deu certo. Então, essa sequência de trabalho que falta o pessoal sair da zona de conforto para nós termos um sucesso em conjunto. Coisa, né? Eu vejo por aí empresas ralando para ter taxas parecidas com as que vocês têm, que eu tive acesso, e não conseguem. Aí algumas empresas que já têm isso na mão acabam não usufruindo, Sandro. Exatamente isso. A gente vem batendo aí há exatos 10 anos, que é o tempo que a Rede 100 tem, e a gente vem batendo desde sempre. Tem muitas pessoas aqui nessa sala que participou desde o início com a gente. E a gente vem cuidando que empresas vêm evoluindo, e muito, nesses últimos 10 anos. Tem empresas aí dentro do nosso grupo que
talvez triplicaram o tamanho nos últimos 10 anos. E tem empresas que caiu o faturamento. Não aumentaram loja e caiu o faturamento. Dentro do mesmo grupo, Alexandre. E a gente vem debatendo tanto quanto com todo mundo que os acessos eles estão fáceis entre nós, mas os donos das lojas, os gestores das empresas, os presidentes das centrais precisam sair da zona de conforto, precisam querer se incomodar um pouco mais para que o seu associado tenha mais sucesso, para trazer ele para dentro da rede, fazer ele se envolver, fazer ele entender o contexto de tudo, para que ele seja parceiro. Então, a gente tem uma negociação, um exemplo aí com alguma coisa com recuperação fiscal. Aí. Então, tem negociações internas na Rede 100 que, quando tu vê, tem redes que vão lá buscar um outro pagando 3 vezes mais. Uau. A gente, quando não consegue chegar a um entendimento por que isso aconteceu. Né? A gente sabe, mas isso traz com que a gente fica de mãos amarradas e muitas vezes por não poder chegar com a informação ou a pessoa não se preocupar em buscar a informação dentro da sua casa. Então, infelizmente, nós estamos bastante longe de muita coisa. Já evoluímos muito, mas nós temos muitas oportunidades, Alexandre. Pois é, Sandro, eu sempre tenho a impressão de que as possibilidades de negócio estão na mão da gente, né? É que nem sempre a gente olha para elas da forma que deve. Sempre estão na nossa mão, sempre. Essa colocação que você faz, ela me deixa ainda mais crente nessa perspectiva. Os negócios estão aí, faz negócio quem quer fazer negócio, né? Exatamente, a oportunidade está aí. A gente, se nós olharmos a 2010 para cá, a evolução de empresas gaúchas de dentro da Rede 100, tu te apaixona com o que tu vê de tanto sucesso. Que legal, né? Do outro lado, tu também te desmotiva quando tu vê o não crescimento nesses mesmos 10 anos de empresas que teriam tudo para ter sucesso e não tem. Tem um amigo, Sandro, ele tem é um varejista também, ele tem uma frase, é uma pessoa muito religiosa, né? Como você talvez saiba, no catolicismo, o suicídio é pecado, né? É muito mal visto pela igreja isso, né? Pelos dogmas e tal. E esse meu amigo, também muito religioso, ele diz o seguinte: quem morre porque quer, nem para a alma a gente reza. Né? Sim, isso mesmo. Existem aqueles, Sandro, que morrem porque querem. Estão com todos os recursos à mão, um esticar de mão, um teclar o celular e falar com outro colega da rede, ou participar de uma reunião da rede. Está tão perto, mas ele não busca, ele não vai atrás, ele não tem o interesse, ele não tem a vontade, o tesão de fazer. Né? Naturalmente, esses, provavelmente a gente não vai conseguir ajudar, né, Sandro? Porque não é da intenção deles melhorar, não é da intenção deles se aprimorar. E aí, eu vou até dizer para você de uma forma bem dura, você pode me corrigir se você julgar necessário, mas eu acho que as associações fazem muita bobagem nesse sentido, sabia, Sandro? Elas ficam mantendo encosto, elas ficam mantendo associados que não fazem nada, que não ajudam em nada, não contribuem com nada. E ainda são fura-olho, né? Aquela história, tá fazendo uma negociação aqui, o cara tá tentando bolar um jeito de fazer uma melhor lá, ao invés de trazer a negociação melhor para o grupo. O cara só pensa nele, cara. Então, esse tipo de associado, a gente vai falar um pouco mais para frente, do meu ponto de vista, as associações tinham que encerrar as relações com esses caras imediatamente. Porque a quantidade não vale nada. Porque eu prefiro ter 60%, 70% de participação da central nos negócios de um varejista, de um grupo menor de varejista, do que 20% num grupo gigantesco.
O grupo gigante não me interessa. O que me interessa é a qualidade de quem está do meu lado. Eu acho que você tem aí uma história bacana, como outros colegas aí também têm, né, Sandro? Com relação a essa questão de ter do seu lado pessoas interessantes, pessoas legais, pessoas bacanas aí na Unisuper que empurram a coisa para frente, que vão junto e tal. Isso faz toda a diferença. Então, isso dá para falar, Alexandre, em relação à própria rede que a gente conduz aqui, que é a Unisuper. Em 2010, quando a gente entrou para dentro da rede, ela já tinha 10 anos e tinha mais de 90 lojas associadas. A gente entrou para dentro da rede e colocou para 30. E ficou muito mais forte. Então, essa organização ajudou nós muito. E o microfone aberto. mas isso acontece bem porque vocês têm um grupo coeso, né, Sandro? Porque quando nós estamos falando de pessoas dispersas que não contribuem de fato, aí não adianta nada, né? Bem, e aí, Alan? Cadê a Arley? Tá aí? Grande Arley, reunião aí presente com a gente também, muito bom. É isso aí. Já que me deu a palavra, Alexandre, Fica à vontade. A reunião aí está reunida aqui. Que legal. Estamos te escutando, né? Então tu me fala bonito, né? Não fala mal de mim, que tu tá falando. Olha aí, só tem uma razão para falar mal de você. Você é feio pra caramba, cara. O que eu vou fazer? Como empresário, pô, não posso falar nada. Olha, Alexandre, é o seguinte, segue o líder, tá? Segue o líder, que o resto a gente dá uma olhadinha, tá? Muito bem, Ale. A gente está muito preocupado em todos, de alguma forma, já estiveram comigo em reuniões, em redes, sabem que eu tenho uma postura mais firme com relação a essa questão. Eu sou da opinião de que a gente tem que fazer tudo, mas tudo que puder, por quem tem vontade. Mas a gente deve fazer absolutamente nada. Aliás, para não falar nada, tem uma coisa a fazer com aquele que não ajuda, não contribui, só atrapalha. Tira da rede. Tira da rede. Tira o encosto. Tira aquele... Porque volume é importante quando ele traz qualidade. Senão, ter muito associado não significa nada. Ter associado que participa, aí sim é show de bola, né? Então, é uma visão um pouco mais dura que o normal, mas eu acho que ela é muito importante para levar o negócio adiante buscando o sucesso que é necessário. E por falar em sucesso, a gente sempre vai encontrar por aí as redes que estão fazendo um trabalho bem feito, né? E se a gente olhar para o ranking das centrais, a gente pode perceber que sim, tem várias aí fazendo um trabalho bem feito. Então, se a gente olhasse aqui para a Rede 100, provavelmente ela estaria em segundo lugar aqui nessa estrutura, não é isso, Sandro? Em segundo lugar nesse ranking, com um volume fenomenal de faturamento dos associados. Agora, no meu ponto de vista, toda rede ela deve ter objetivos de crescimento contínuo, não do faturamento apenas dos associados, mas da quantidade de negócios que a rede representa dentro de cada associado. Então, isso porque com a maior centralização todos ganham mais, né? Aqui nós temos ótimos exemplos e dá para a gente perceber que o Brasil não está parado nesse assunto. Pois não. Alguém fez um comentário? Não, legal. Então, vamos embora. Bem, quais são os desafios, portanto, já que a gente esbarrou esse assunto, né? Quais são os desafios, portanto, para a gente conseguir viabilizar uma central de alta performance? O primeiro aspecto, do meu ponto de vista, um dos mais relevantes aí, talvez, é justamente a falta de alinhamento e visão. O que é falta de alinhamento e visão? É cada um achando uma coisa diferente.
cada um olhando para um lado diferente, cada um querendo uma coisa diferente. Isso impede que as redes andem para frente, né? Falta de espírito associativista, né? Então, o espírito associativista é aquele onde você privilegia o ganho do grupo. Porque, sendo bem sincero, gente, vocês não vão conseguir, cada associado não vai conseguir ganhar sempre, tudo, em tudo. Então, em algum momento você vai fazer ótimos negócios numa coisa, numa outra talvez não seja lá tão maravilhoso assim aquele negócio. Pode ser que aconteça. Mas o que vale é a quantidade de negócios que contribuíram, né? Então, esse é um ponto de vista muito importante. Quando o varejista está imbuído desse espírito associativista, ele, na verdade, quando vê uma negociação na central e ele, por acaso, teve acesso a uma negociação ainda melhor, o que ele faz é levar para a rede e não usar aquilo como moeda de barganha para poder baixar preço de fornecedor fura-olho também. Então, eu acho que nós temos que ter aí um cuidado especial com esse assunto. Pouca dedicação. E aqui, gente, existem várias facetas diferentes para a lógica da dedicação. Então, ela pode começar com o tempo que a gente doa do nosso próprio tempo para a rede. Mas ela pode se desdobrar em outros aspectos. Por exemplo, pode ser que tenha lá um varejista que ele não vai muito à associação, ele eventualmente não dá grandes ideias porque as coisas aconteçam de forma melhor, mas ele é muito importante, porque toda vez que tem uma boa negociação, ele participa, toda vez que a gente precisa fazer volume, ele entra, cada vez que a gente precisa fazer um esforço extra para ganhar uma verba maior, ele está lá participando também. Então, mesmo que ele não esteja indo à associação e participando verbalmente, fisicamente, ele tem a sua dose de contribuição, e isso é muito importante, e a gente pode considerar isso também dedicação, né? Além disso, o ego. São apenas 3 letrinhas, capazes de fazer uma desgraça assim, de um tamanho inconcebível. Eu vou contar para vocês rapidamente aqui uma história. Nós estávamos assessorando, há muitos e muitos anos atrás, estávamos assessorando uma rede aqui de São Paulo, né? E tinha uma outra rede também, que nós gostávamos muito do trabalho deles. E nessa rede que a gente assessorava, eles estavam num estágio de desenvolvimento muito interessante. Eles desenvolveram um ERP próprio, um custo ridículo para os associados. Eles tinham um sistema de pesquisa, eles tinham uma estrutura de compras fenomenal, muito profissional. Eles tinham uma estrutura de gestão financeira ótima, maravilhosa. Ou seja, eles tinham toda aquela parte da retaguarda muito bem estruturada, muito bacana. A outra rede não tinha essas mesmas fortalezas, né? Aliás, essa rede também ela era muito profissionalizada, uma equipe fera lá dentro. A outra rede, ela não tinha fortaleza nesses mesmos pontos, mas ela tinha conseguido desenvolver um padrão de loja. Todas as lojas usavam a mesma marca, a marca era ótima, e todas as lojas tinham o mesmo visual, a mesma comunicação visual, as mesmas cores, o mesmo uniforme. Então, o marketing deles era muito bom e essa parte visual era fenomenal. E aí nós chegamos até lá, fui com o presidente da rede que a gente dava suporte e o intuito dessa reunião com essa segunda rede era fazer a parceria. Então, nós chegamos lá e propusemos o seguinte: escuta, nós temos 40 lojas, vocês têm 30 e poucas lojas. Nós temos isso, isso e isso, vocês têm aquilo, aquilo e aquilo. Vocês já pensaram se a gente se juntasse? Como seria fenomenal? Juntar todos os melhores atributos e melhores capacidades? Isso seria show de bola. E para demonstrar a nossa intenção com isso, nós faríamos o seguinte: a presidência desta nova rede, que seria resultado da fusão das duas redes, seria de vocês. E as diretorias, nós faríamos uma divisão ali entre os participantes, né, de cada lado. Mas nós abrimos mão da presidência, a presidência fica com vocês,
e a gente junta isso tudo, porque vai ser bom demais para todo mundo. Nunca obtivemos resposta. Nunca. Depois de uns 4 anos que essa conversa aconteceu, eu encontrei com um dos diretores daquela época da rede. E eu dei uma apertada, eu falei, poxa, que falta de respeito, né? Vocês nunca deram uma resposta para aquela nossa conversa, nós chegamos a oficializar, passamos o documento para vocês e tal, e vocês nunca nem responderam, né? E aí, sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, Alexandre, aquilo nunca ia funcionar, sabe por quê? Porque ninguém lá dentro da nossa rede queria perder o status de ser o diretor da rede tal, de estar à frente do negócio que está lá tal. Poxa, mas nós deixamos a presidência, mas a presidência ia ser ocupada por um só. E os outros? Lá nós tínhamos 8 diretorias, a rede de vocês era muito mais enxuta, eram 5 diretorias, e se a gente fosse dividir, ia dar 2 ou 3 para cada um dos lados. Muita gente ia ficar sem diretoria, por isso eles não quiseram. Dá para acreditar nisso, gente? Fazer uma rede com mais de 80 lojas, e isso não andar por causa do ego? Então, pessoal, eu não sei quanto isso aflige vocês, mas o ego é uma coisa do outro mundo, de venenosa, de perigosa, de complicada. Né? Então, esse aqui é mais um dos fatores importantes. Quer fazer um comentário sobre esses 4 primeiros, ô Sandro? Estamos bem alinhados, tudo que a gente fala em quase todas as nossas reuniões. E aí, voltar ao que está falando do ego, isso existe dentro das empresas que nós trabalhamos e é um negócio que eu costumo dizer que é uma doença, né? Uma doença que as pessoas têm de achar que, na realidade, o que interessa para nós como negócio é o que está no bolso. Né? O ego não dá resultado para ninguém. Então, só deixar isso registrado, que a falta de alinhamento, a falta de espírito associativista, pouca dedicação e o ego, eles andam nas nossas associações nos estrovando. Basicamente, essa é a palavra. Perfeito. O ego, muitas vezes, a gente pode traduzir também como vaidade, né? Então, essa coisa de eu quero aparecer, eu quero ser, eu quero, sabe? O eu, né? Isso não é compatível com o espírito associativista. Aí você tem a ausência de gestão. É uma gestão pouco profissionalizada, no sentido não das pessoas, mas no sentido da técnica, né? Pouco controle, pouca administração, pouca gestão sobre os números, sobre os resultados, sobre a performance. E eu não estou falando só do núcleo que está lá na sede da rede. Eu estou falando do que acontece no associado. Poucas redes conseguem levar um nível de gestão bacana para dentro do associado. Aprimorar a gestão do associado deveria ser um dos objetivos mais importantes das redes. Esse é um aspecto ultra crítico, né? A gente viu aí que o Sandro, o Emerson e alguns outros diretores aí também andaram fazendo um esforço bastante grande. Já faz, acho que desde meio de 2019 ou começo de 2019, que a gente já conversa com o Emerson, que o Emerson tem feito um esforço muito grande para que a gente desenvolvesse alguma coisa para ajudar o varejista nesse sentido, com relação à gestão, tanto para dentro da rede, como para o próprio varejista, né, Emerson? A gente acabou de nascer aí o programa, né, Empresário Nota 100, com esse objetivo, né, de aprimorar a visão do gestor, de aprimorar a visão do associado, de aprimorar com técnica essas empresas que precisam ser mais eficientes, como nós vimos lá no começo, né? Então, esse aqui é um assunto de altíssima relevância, né? Quer falar algo sobre isso, Emerson? Essa é uma demanda que a gente, nas nossas visitas regulares que a gente tem anualmente, semestralmente com os nossos associados, a gente identificou, né, Alexandre, até por solicitação deles, que a gente tivesse um maior alinhamento nessa questão da gestão e, principalmente, que a gente possa ter lá indicadores onde a gente possa estar acompanhando a questão das evoluções, né? E tratando esses pontos que já foram debatidos por vocês,
que a gente possa efetivamente melhorar, né? Virar a chave, né? Eu sempre falo que o resultado do coletivo acaba se transformando no resultado individual, mas sempre o resultado do coletivo ele é maior, porque se você pensa no coletivo, o individual é automático, né? Porque você faz parte daquele processo, seja como lojista ou como um colaborador, né? Então, e essa gestão e essa aproximação, principalmente com vocês, vai trazer esse benefício para nós. Que é o grande objetivo desse projeto que a gente tem, que é o Empresário Nota 100, que a gente está desenvolvendo com a Dias, que vai ser apresentado já a partir da semana que vem, já rede a rede, para a gente captar nossas turmas aí e mudar essa nossa turma de patamar de pensamento e de patamar de resultado também. É isso aí. O intuito desse tipo de coisa, né? Eu acho que o intuito da central, da rede, é sempre aprimorar, melhorar, evoluir, desenvolver o varejista, né? A sua empresa, mas a empresa não se desenvolve se os seus donos não se desenvolverem também. Então, daí veio essa história do empresário nota 100, que eu acho que é um caminho bem bacana para isso. Vamos reforçar aqui, né? O objetivo nada mais é do que fortalecer o associado para que ele possa crescer, mas crescer com solidez, né? Com consistência. Então, daí vem essa história toda, né, Emerson? Obrigado aí pela sua participação. Bom, gente, além da perspectiva da ausência de gestão, nós temos ainda a falta de hegemonia entre as operações. Às vezes, as lojas são parecidas, o tamanho é parecido, a quantidade de checkouts, a quantidade de metros quadrados da loja, às vezes é parecido entre os associados da rede. Só que a hora que você vai ver como cada um opera, tem uma diferença colossal. Um valoriza serviço, o outro só valoriza preço. Um valoriza o atendimento ao consumidor, ao shopper, e o outro só valoriza operação barata. Um pensa num sortimento amplo, o outro pensa em ter só o básico. Um pensa em dar uma melhoradinha no nível do sortimento, para o consumidor ter mais variedade, o outro pensa em ter só produto de combate. Então, são tantas as diferenças e tantas as questões críticas aí, que torna as operações das lojas muito diferentes. Às vezes, a gente não tem alternativa, mas o começo de uma rede quase sempre se dá pelo comercial, né? Mas eu tenho a impressão que uma das grandes oportunidades está em padronizar, em aprimorar a operação, através, por exemplo, de um programa de excelência operacional. Nós tínhamos que ter isso para que a gente pudesse competir com os maiores, que já têm uma estrutura mais avançada, mais preparada, né? Para quem já está mais acostumado em buscar sempre um nível de serviço superior, maior, né? Então, esse é um assunto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Bem, por último, mas não menos importante, nós temos aí o problema clássico dos objetivos individuais acima dos objetivos coletivos. Gente, isso não combina com associativismo. Você nunca pode deixar os seus objetivos de lado. Isso é importante. Mas quando os seus objetivos são constantemente colocados em primeiro lugar, diante de uma perspectiva global de participação e associativismo, tem alguma coisa errada. É impossível que o associativismo funcione tão bem na Europa, né? E mesmo o Rio Grande do Sul, sendo um país com forte descendência europeia, a gente ainda tenha as pessoas engatinhando com a perspectiva do associativismo. E vou dizer uma coisa, hein? Eu já disse isso 1000 vezes, né? Esse negócio de rede de compras, esse negócio de associação de compras, vou dizer para vocês do fundo do meu coração, isso aí nasceu para dar errado, tá? Isso aí não nasceu para dar certo. Isso nasceu para dar errado, né? E eu defendo isso, eu tenho uma tese muito importante a respeito desse tema, inclusive. Quem sabe não boto no mestrado. Mas essa perspectiva é simples. Se vocês não perceberem que é necessário muito esforço para fazer dar certo, morre. E sem discussão, vai morrer mesmo. Então, onde é que está o pulo do gato? Onde é que está a mudança da chavinha? Basicamente, é você entender, cada um de vocês entender, cada um de vocês fazer a catequese nos seus amigos também, né? Entender que sozinho é muito mais difícil. Entender que sozinho é muito mais complexo.
Entender principalmente que quando você não se junta a outros, você continua pequeno, por maior que você seja. Então, a colaboração ela é fundamental. Daí, essa perspectiva dos objetivos individuais acima dos coletivos não combina muito bem com essa história. Eu fui responsável por uma limpeza numa associação que nos contratou para fazer uma ajuda, né? No sentido de limpeza de energia. Vamos parar e vamos rediscutir todos os objetivos para que todo mundo entre na mesma página, né? E nós fizemos um grande planejamento estratégico com a rede e colocamos todos os associados participando do planejamento estratégico. Foi fenomenal. As discussões, assim, assuntos que cada assembleia, cada reunião geral, que durava lá 4, 5 horas, às vezes até um dia inteiro, tratava de 5, 6 assuntos. Depois do planejamento feito, a gente dobrou a produtividade das reuniões. Então, todo mundo precisa pensar do mesmo jeito, precisa ter o mesmo objetivo em mente, né? E quando o objetivo maior é atingido, todos ganham. Essa é a parte importante. Muito, muito importante, né? Bem, posto isso, eu acho que a gente tem que olhar agora para qual é o principal desafio de todos. Entre todos os que a gente discutiu ou ainda tem para discutir, qual é o principal? O principal, gente, está aí, ó. A falta de um sonho grande. Você sabe, eu vi uma conversa um tempo atrás, eu fiquei impressionado. No Reino Unido, né, Inglaterra, havia uma grande preocupação com a quantidade de divórcios. E percebeu-se uma coisa, eles fazem uma pesquisa anual lá com assim, centenas de anos já de duração essa pesquisa. E eles perceberam, olhando uma análise de série temporal mais longa, eles perceberam que o principal fator que estava interferindo e que tinha mudado ao longo dos anos é que as famílias tinham mais um desejo comum. Então, as famílias estavam se distanciando, pai e mãe se distanciando, porque eles não tinham mais desejos comuns, planos comuns. Então, por que eu estou falando disso? Se a falta de um sonho único, grande, compartilhado, numa família provoca separação, as pessoas começam a ser estranhas, elas começam a caminhar cada uma para um lado, né? Se isso acontece numa família, por que vocês acham que não aconteceria dentro de uma rede? Com certeza, nós precisamos olhar para isso com atenção. Então, fica aqui uma dica importante. O sonho grande é algo fundamental para unir as almas, para unir os resultados. A gente faz negócio junto. Mas para ter sucesso, a gente tem que unir as almas. Cada um de vocês tem que ser maluco de vontade de atingir os objetivos do grupo. Quando isso acontece, vocês conseguem performance individual também e fortalecimento do grupo. E aí vocês conseguem estar preparados para competir com aqueles que têm mais produtividade, mais performance, como a gente já viu nos casos anteriores, né? Bem, mas todo sonho grande, na verdade, começa pequeno. E o sonho que começa pequeno, quando a gente fala de uma associação, né, normalmente ele começa com foco em mais rentabilidade. Ele começa olhando, por exemplo, para o abastecimento. Então, eu vou dividir com vocês aqui uma outra tela mais maiorzinha. Peraí, deixa eu pegar aqui. Não, vamos nisso. E toda essa perspectiva do sonho grande, do sonho pequeno, começa de um jeito, começa de outro, tudo isso sempre acaba se escorando nas intenções. Então, acho que vocês devem se lembrar como começaram cada uma das redes das quais vocês participam. E essas redes, gente, de verdade, elas começaram com uma intenção. A maior parte das vezes, a intenção era comprar junto, era conseguir pagar mais barato, era conseguir trabalhar uma pegada de preço diferente. Concordam?
E isso aconteceu com foco nessa história do abastecimento. Mas não é só isso, né? Isso se deu também porque cada um dos varejistas que compunha a associação, de uma certa forma, também notava que os outros varejistas maiores estavam crescendo mais rápido. E esse é um ponto bem legal de entender. Varejista pequeno é muito mais fácil de crescer do que varejista grande. Por outro lado, quem cresce mais rápido são os varejistas grandes. Por que isso se dá? Em partes, por causa do porte, né? Ou seja, eu estou falando de mais negócios, eu estou falando de mais capital. Então, vamos entender como é que isso se dá. Deixa eu botar minha tela aqui para vocês. Espera aí. Pronto. Tá aí. Então, como eu disse, vocês estão vendo minha tela, certo? Beleza? Tudo começa com o sonho da rentabilização. E aí a gente vai para os demais aspectos que acabam se tornando relevantes também com o tempo. Mas como que é isso? Bom, tudo começa com o abastecimento, como eu falei, nas compras. E aí eu começo ali com o comercial, normalmente, né? Tem o comercial, vou começar com algumas abordagens do comercial, isso evolui um pouco, eu vou para a logística, isso evolui um pouco, eu vou para outra área de perecíveis. Mas quando começa pelo comercial, normalmente começa pelas compras e ofertas. Aí você, um dia ou outro, vai fortalecer um pouquinho das ofertas. Em outro momento, você vai fortalecer um pouquinho da gestão de fornecedores. Num outro passo, você vai querer trabalhar um pouquinho de gerenciamento de categoria. Aí você evolui um pouco mais e você quer fazer o pricing estratégico, né? Tudo começou apenas com compras e algumas políticas de relacionamento, mas vai se expandindo. Cada uma dessas expansões tem uma perspectiva importante. Então, eu vou trabalhar as compras, falando de pedidos, de planejamento, de faseamento de compras, para não deixar o estoque muito alto. Eu vou falar da gestão de categorias, eu vou mexer de fato na gestão de ofertas, buscando mais giro e rentabilidade. Eu vou trabalhar aqui numa perspectiva de pricing, buscando competitividade mais intensa, me preparando com uma arquitetura de preço bacana. Eu vou fazer a gestão de fornecedores, então eu vou montar um score para pontuar a qualidade do fornecedor para a empresa, negociações mais técnicas, integração e trade, ou seja, eu vou fazer um monte de coisa bacana aqui para acontecer. Lá naquelas políticas, a gente vai também buscar volumes de oportunidades, ofertas, relacionamento, daí por diante. E, normalmente, as empresas começaram, de alguma forma, com essa perspectiva. Isso se deu olhando, fundamentalmente, por uma outra questão, que é a frente logística, como vocês já viram acontecer por aí. Então, na frente logística, você vai buscar, normalmente, gestão de processos, trabalhar um centro de distribuição, preparação do CD, softwares de WMS, lá com a estrutura, depois processos, trabalhar bem os processos de movimentação das mercadorias, até que você vai para a inteligência de abastecimento. Que não basta você ter um CD. Poxa, eu deveria poder fazer a entrega do CD automática para sua loja, você associado. Tais categorias estão centralizadas. Eu sou, lá no CD, responsável por isso. Então, fazer o abastecimento automático é um ganho absolutamente gigante. Vocês não têm noção do tamanho da redução de ruptura que isso pode gerar. E para cada ponto percentual de ruptura que você derruba, você pode aumentar até 0,5% as vendas. Então, é muito, muito, muito dinheiro, muito capital, muito resultado. Portanto, não dá para parar com isso. E aí, as redes que começaram no comercial vão começando a dar os seus primeiros passos na logística, fazendo o CD primeiro, depois endereçando o CD, depois montando uma inteligência de abastecimento para fazer uma gestão de estoque mais aprimorada. E aí, então, 99% das associações das redes param. Tem muito mais coisa para fazer. Uma delas ainda de abastecimento é trabalhar a centralização de perecíveis. A maioria das redes e associações que começam a fazer isso, começam pelo FLV, centralizando o FLV. Daí entra uma questão, né?
a centralização do FLV é só a portinha de chegada da história. Eu deveria também olhar não só para a centralização do FLV, mas olhar... não só a centralização do FLV, mas olhar também para açougue frios, a preparação de fatiados, embandejados, embalados. Nós temos clientes aí, sei lá, empresas de 2 bi, 3 bi, fazendo um resultado fenomenal com isso. Vocês já pensaram a quantidade de padeiro, açougueiro, confeiteiro que você poderia eliminar da loja se você mandasse os produtos prontos, preparados numa central de processamento? Né? E isso vai até a padaria. Mas na padaria tem uma coisa ainda mais legal. Você pode, além de fabricar os produtos que você vende, você pode também começar a vender para terceiros. Criar marcas e vender para o mercado como um todo. Naturalmente, rentabilizando. Rentabilizando aumenta o resultado da indústria de panificação. A indústria da panificação é da associação, distribui resultados para o associado. Então, assim, dá para ir muito longe com isso, dá para fazer coisas excepcionais. Mas não para por aí. Nós ainda estamos olhando para produtos. Né? Então, nesse sentido, cabe olhar para serviço. E em serviço, gente, tem uma infinidade, né? Infinidade de coisas para poder tratar. Eu sei que aí na Rede 100, na Unisuper, já tem iniciativas importantes com relação a essa ideia da centralização, né? Desses processamentos e tal. Eu queria aí ouvir... Eu queria ouvir aí do Sandro. Sandro, como é que vocês trabalharam isso? Como é que vocês fizeram? Porque eu sei que vocês têm aí uma iniciativa de centralização do hortifruti, né? Nosso hortifruti, Gustavo, começou em 2010, que nós tínhamos aí uma dificuldade muito grande pela situação de cada lojista precisar estar dentro da Ceasa de 3 a 4 vezes por semana. Então, foi aonde que a gente começou, foi a porta de entrada da Unisuper. Tem alguém compartilhando algum e-mail aí. Eu acho que é o Emerson, né? É uma tela da Elaine Santos. Não, está tudo a tela ainda no e-mail, não saiu ainda. Tem um e-mailzinho aí, administrativo Rede 100. Pode tirar aí. Vamos lá, Sandro, me perdoe de falar. Eu estava comentando, Gustavo, em relação a essa situação da Unisuper, que ela foi a porta da entrada ao hortifruti. Em 2010, nós tínhamos aí todos os lojistas, com cada um com um caminhão, ou com uma Kombi, ou com uma van, indo para a Ceasa de 3 a 4 vezes por semana, deixando o seu negócio de lado e ficando lá 4 tardes por semana dentro da Ceasa. Então, foi o nosso primeiro projeto lá em 2010, quando a gente entrou de cabeça nesse negócio da rede Unisuper, e logo aí na frente já surgiu uma empresa, já terceirizamos como uma empresa que nos gerou resultado a partir do segundo ano, com outras, fornecendo para outros. Então, é um negócio que está dando muito certo, já tem 10 anos, e também há 4 anos a gente botou o nosso centro de confeitaria, que também tem a mesma finalidade, e também, já no segundo ano, já também dando rentabilidade para a rede. E também tirando um número grande de pessoas de dentro das lojas, confeiteiros, padeiros. Hoje a necessidade que nós tínhamos hoje de profissionais não chega a 30% do que a gente tinha dentro das lojas trabalhando. E o hortifruti, por sua vez, passamos de uma representatividade de venda de 6% a 7% para 10% a 12% de representatividade dentro das lojas com esse trabalho do hortifruti. Então, foram frentes de trabalho com bastante resultado e sucesso para o nosso lojista,
sem contar que ele ficou dentro das suas lojas, aquele tempo perdido dentro da Ceasa, ele hoje está cuidando do seu ponto de venda. Importantíssimo isso, Sandro. Eu acho esse caminho um caminho vital para conseguir melhor performance. É muito difícil recrutar e selecionar confeiteiro, padeiro, açougueiro. E é um trabalho tão artesanal que também é difícil encontrar gente boa, né? E quando você centraliza, você consegue gerar um nível de qualidade muito maior. Você consegue gerar um nível de padrão muito maior. A produtividade de produção é muito mais alta, né? Então, assim, é bastante importante. E vou te falar, você não está vendendo para fora ainda, né, Sandro? Não, a empresa está vendendo já há 8 anos para fora. Ah, que legal. Hortifruti. E dá bom gosto já há 2 anos também. Muito bom. Então, eu acho que é mais um caso bacana de sucesso que dá para ver como isso aí funciona e como pode dar resultado. A minha grande preocupação, Sandro, é que muita gente acha que isso aí é sei lá, um bicho de 7 cabeças. Dá trabalho para botar para funcionar. Mas, pô, tem tanto potencial e tanta oportunidade que, nossa senhora, compensa demais, né? Como foi a sua experiência aí? Nós não sabemos mais viver sem, né? Literalmente é isso. A gente melhorou a qualidade, melhorou a rentabilidade, melhorou o serviço e com isso também nos trouxe resultado. A empresa, como se não tivesse dado resultado, ainda assim era bom. Tá? Com certeza, se não tivesse dando resultado, mesmo assim ela era extremamente importante para o negócio, para as lojas. Mas, por a nossa felicidade, a gente está conseguindo fazer com que também um pequeno resultado ela está dando. A pergunta que não quer calar é se faria de novo, né? Sem dúvida nenhuma. É isso aí. Se está disposto a fazer de novo é porque o negócio é bom. Sem dúvida nenhuma. Ô, Sandro, faz sentido para você essa expansão, essa construção dessas diversas abordagens, desses diversos processos dentro de uma associação? Vamos falar da parte de cima, não vamos falar de serviço ainda, que serviço a gente fala daqui a pouquinho. O que você acha? É coerente isso ou isso aqui é uma viagem na maionese, como dizem? Eu divulgo muito isso, né, Alexandre? A minha experiência ela não é tão vasta no negócio quanto a gente é fuçador, né? Então, a gente vai aprendendo com isso, vendo os resultados, vai melhorando. Era um negócio que a gente não entendia nada há 10 anos atrás, e hoje a gente já está um pouco além do que o mercado ele nos ensinou muito, né? Então, eu acho que todas as nossas associações deveríamos ter algo parecido, ou melhor, ou igual, ou de menor escala, mas deveriam fazer com certeza, né? Tem muita gente hoje esperando a Ceasa chegar através de um caminhão de batata, um de cebola, e aí não tem mix para vender, um tem uma qualidade de um tipo, outro não tem. Então, eu vejo que a necessidade ela está batendo a porta de todas as nossas centrais associativistas. Bom, eu sei que vocês têm aí uma iniciativa na Rede 100 de um comitê comercial aí 2021, né? Esse assunto podia ir para esse comitê, porque eu acho que tem potencial para fazer coisa muito grande nisso aí. O Emerson já colocou isso em pauta, né? Já está na nossa... Já falamos aí na reunião desta semana, tivemos uma reunião geral com todo o grupo, e já está em pauta, sim, Alexandre. A gente vai apoiar, no que a gente puder, a Rede 100 vai apoiar em conhecimento, em buscar ajuda, no que as redes precisarem para desenvolverem internamente essas situações aí que tu está colocando. Bom, legal. Alexandre, Oi, não. você me permite compartilhar uma opinião? Pode falar, Paulo. Dias, tudo bem? Beleza? Só queria compartilhar uma opinião sobre essa parte de cima aí da sua apresentação. Para mim, que estou ainda aprendendo a parte associativista, porque é de extrema importância, assim, eu percebo que se tem uma pretensão de se ganhar sempre
em ofertas, né, nessa parte mais comercial da coisa, mais de agressividade na ponta, assim. Mas a importância de todos esses pontos que você traz aí nessa parte de cima comercial, ela é extremamente importante, porque nós não podemos viver só da oferta, né, ou só da melhor negociação, porque não se tem a pretensão de ter sempre a melhor negociação. Tem um monte de variáveis numa mesa de negociação. E quando a gente fala do sortimento, né, da gestão de categorias, da importância do modular, né, da importância do sortimento adequado. Então, é só para compartilhar essa opinião, assim, de que, de fato, essa parte de cima comercial é de baixo do serviço também, porque gera a proposta de valor junto ao consumidor, mas a importância que tem desse conjunto, né, de KPIs ligados ao preço, porque senão, se a gente focar só em querer ter a melhor negociação, talvez a gente consiga atrair simplesmente consumidores que nos buscam só em função da promoção, né? Então, a importância disso, só para registrar o quão importante esse conjunto é. Então, faz todo sentido, Paulo. E até diria para você o seguinte, a maior parte das redes, das associações que olham para essa pegada, né, do associativismo, aliás, focando exclusivamente a questão só da oferta, não consegue perceber o tamanho do ganho que há a possibilidade. O Emerson falou aí de mais de R$1 milhão de resultado num negócio extremamente simples e pequeno, e a gente fica se matando em cima de 2 centavos, 3 centavos, 10 centavos de um caso ou do outro, mesmo que tenha giro, esse negócio é fugaz. Agora, quando você fala do restante, de agregar mais valor, você expande muito os horizontes, né? Você aumenta muito a capacidade de fazer negócio, de ganhar dinheiro, de aprimorar o negócio da empresa, que não seja só pela veia comercial. Ela nunca pode deixar de ser batida, mas só por ela, você limita demais o negócio. Eu acho que a tua visão está corretíssima, né? Olha quanta coisa. Engraçado, né? É comum, e acho que nos nossos webinars aí, feitos com a Rede 100, já surgiu essa pergunta, mas é muito comum me perguntarem, Alexandre, se você tivesse que cuidar de um indicador na empresa, qual você cuidaria? Bom, a venda é um tremendo de um fator importante, né? Ninguém tem como negar isso. Mas a rentabilidade ela é mais relevante, não é verdade? Afinal de contas, você pode vender quanto quiser, sem rentabilidade não tem jeito, não sobra nada, não tem como reinvestir. Mas, na verdade, só tem um indicador capaz de quebrar a empresa, que é o fluxo de caixa. Você não quebra a empresa porque o seu lucro líquido está baixo. Você quebra a empresa porque você não tem capital de giro. A sua empresa quebra quando você para de pagar fornecedor. Quando você para de pagar fornecedor, ele para de fornecer, aí você entra numa espiral negativa e afunda e quebra rapidamente. Então, se eu tivesse que olhar para um indicador, puxa vida, eu não poderia deixar de olhar para os indicadores comerciais, mas eu jamais perderia a atenção do fluxo de caixa. E quando a gente fala de fluxo de caixa, parece coisa do financeiro. Tudo bem que a administração dele é mesmo, mas se você mantiver estoque demais, com prazo de pagamento muito curto, você destrói o fluxo de caixa. Mas destrói. O capital de giro fica todo empatado, parado, e você não tem margem de manobra. Poxa, mas isso não é comercial. É comercial, indiretamente. Uma negociação mal feita. Olha, um gestor comercial ruim, ele só sabe comprar e vender. Ai, que estranho, né? Pois é. Lá no curso que a gente tem feito aí com o pessoal, né, Gestão Comercial 4.0, a gente debate muito isso, né, Emerson? E sempre dá discussão. Mas o comercial ruim, que é o zumbi, né, Emerson? O zumbizão, lembra? Walking Dead. O Walking Dead é o zumbi, é o cara que morreu e ainda não sabe, né? Normalmente, esse comprador ou esse gestor comercial, ele não tem noção do que está fazendo quando ele está se preocupando apenas com comprar e vender.
E se vocês olharem aqui para essa tela que está exposta, compras, fluxo de caixa, faseamento, que é não comprar tudo ao mesmo tempo e ficar fazendo concentrações, né? Então, são aspectos que o varejista não dá tanta atenção, mas que o poder disso melhorar o resultado é fantástico. Nós temos um cliente recente, nós fizemos um ajuste no comercial e, graças a esse ajuste no comercial, nós conseguimos fazer com que a empresa trouxesse para o fluxo de caixa o suficiente para abrir 2 lojas. É dinheiro que estava parado lá. E eles, de vez em quando, com aperto financeiro, indo buscar dinheiro no banco. Não faz sentido. Isso tudo é gestão comercial, gente. Então, realmente, tem muito mais coisa para fazer, além de olhar apenas para a oferta e ser super competitivo, apesar disso ser super importante, né? Bem, indo um pouco além aqui do nosso raciocínio, além dessa questão voltada ao abastecimento, nós também temos os serviços. Então, a tecnologia da informação. Eu estava participando de uma conversa numa assembleia com uma rede de supermercados, uma associação de compras. São, acho que mais de 50 lojas, 60 lojas, coisa assim. E eles estavam no meio, eu ia entrar para fazer uma apresentação sobre um assunto técnico para eles, são meus amigos, conhecidos e tal, então eu ia levar um conteúdo para eles. E aí, no meio da conversa, eles começaram o debate de sistemas de retaguarda. E aconteceu uma coisa muito maluca. Era uma assembleia para discutir se eles iriam ou não ter o mesmo sistema ERP. E, por acaso, eu estava lá, no meio da conversa, porque aí ficou acalorada, foi o maior quebra-pau, né? Cada um falando uma coisa, cada um querendo uma coisa e tal. 20 opiniões, 30 opiniões diferentes sobre o assunto, ninguém chegava a conclusão nenhuma. E aí um deles lá, mais forte, mais gritão e tal, bateu na mesa assim, já está decidido, nós não vamos ter um RP só. Aí o presidente perguntou, mas fulano, por que você não quer? Porque custa muito caro. Aí, infelizmente, o presidente calou. O presidente ficou quieto. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, começou a me dar aquele comichão, aquela coceira. Eu falei, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Quer saber? Eu vou falar. Pessoal, posso dar uma opiniãozinha? E aí eu fiz ali, no quadro branco com eles, uma lista, rapidinho. Quantos profissionais de TI você tem na sua empresa? Quantos cuidam do servidor? Quantos cuidam do suporte técnico? Quantos cuidam da rede? Quantos cuidam disso? E aí fomos listando a quantidade de funcionários que eles tinham de TI. Às vezes era 1, às vezes eram 3, e aí vai de empresa para empresa. Nós pegamos isso e consideramos o seguinte, falei, olha, se vocês tiverem um ERP só, além de toda a questão de compartilhamento de dados para melhoria de performance, você pode ter uma contabilidade centralizada. Quanto custa a contabilidade? Quantas pessoas você tem na sua contabilidade? Quanto você paga de contabilidade? Quanto vai custar fazer isso no escritório dentro da central, da rede? Quanto você gasta com os funcionários de TI? Só reformulando os funcionários de TI que eu tenho e o que eu deveria ter se eu tivesse isso na nuvem, centralizado no mesmo ERP, em 4 meses o gasto do ERP se pagava na rede. 4 meses. 4. Para de pagar servidor, para de ser enganado por vendedor de equipamento de tecnologia, equipamentos super caros, para de ter manutenção, para de ter furto e desvio de peças, para. Então, assim, fizemos lá uma conta grossa, que se a gente fizesse, não mexesse em todos os colaboradores de TI, a gente teríamos 8 meses de payback para isso. A gente tiraria uma parte dos funcionários de TI aos poucos e isso pagaria a conta de colocar o ERP. Absolutamente fenomenal. E aquela conversa mudou completamente o assunto. A gente ficou conversando mais coisas sobre esse tema aí também e tal, começaram a tirar mais dúvida, como funcionava e tal. Nós saímos daquela assembleia que estava dizendo é definitivo, não teremos o mesmo ERP, para sim, teremos o mesmo ERP, e eles já tinham os orçamentos, já tinham cotado, e ali já aproveitaram a reunião, já decidiram por um. Fechado.
68, 70 lojas, sei lá quantas, todas no mesmo ERP. Então, assim, a gente não faz conta de quanto isso pode ser crítico. E, às vezes, gente, o que impede uma decisão dessa é pura vaidade. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Se vocês, às vezes o varejista acha, eu não sei qual é a visão de vocês, porque eu nunca parei para conversar com o pessoal da Rede 6 sobre esse assunto. Mas, às vezes, o varejista acha que ele ter o RP no grupo vai fazer com que todo mundo veja os dados dele. Ele nunca pensa que, se isso for organizado, vai fazer bem. Ele nunca pensa que pode ser controlados, limita só o que pode ser visto ou não visto pelos usuários específicos, e, além disso, a gente pode consolidar os dados de todos os participantes e fazer estatísticas e disponibilizar para todos, de forma anônima, sem saber de que empresa, de que loja que empresa é. Imagine o tamanho do ganho de vocês tendo 500, 600 empresas do Rio Grande do Sul, da qual você vai saber como é que está a margem, como é que está a venda, como é que está a oscilação de cada coisa. Nossa, gente, é ganho que não acaba mais. E, às vezes, o varejista está olhando só para o ganho que ele pode ter na oferta, na redução do custo de aquisição, e não está olhando para, por exemplo, a tecnologia da informação. E os recursos humanos? Às vezes o varejista não tem gente lá dentro para poder fazer uma seleção, não tem um psicólogo. Mas e se eu tivesse isso na rede? Será que eu não conseguiria fazer um trabalho bacana? Então, às vezes, gente, essa coisa da tecnologia acaba se tornando uma questão de vaidade também. Eu escolhi o meu RP, eu quero o meu, é o meu, e aí você perde. Você poderia ter um RP muito melhor do que o que você tem, pagando. Então, são caminhos e situações importantes. Essa dos recursos humanos também. Se eu tivesse um RH centralizado, dava para ter gente de altíssimo gabarito e todo mundo ratearia esse gasto. Seria fenomenal. Além disso, prevenção de perdas. Não é fácil ter uma equipe de prevenção de perdas, ter as melhores técnicas, ter a tecnologia para isso. E dá para fazer isso se você está numa central. Produtos financeiros, algumas coisas até você já trabalha. Carteira digital, todas as empresas varejistas podem se tornar banco. Gente, com o tamanho de vocês, a Rede 100 tinha que ser um banco. O banco cooperado dos varejistas participantes. Nossa Senhora, vocês não têm noção. Acho que vocês têm, né? É só olhar para os balanços dos bancos que estão na internet, que são públicos, e vocês veem quanto esses caras ganham. São bilhões e bilhões de lucro por trimestre. É um negócio muito grande. Então, todo mundo deve concordar que banco não é um mau negócio, certo? Será que eu não posso montar uma estrutura dessa? Microseguros. Seguro para celular, seguro para carro, seguro para isso, seguro para aquilo. Dá para fazer um monte de coisa em loja. O consignado. Nós já estamos fazendo clientes nossos ganhar dinheiro com empréstimo para os seus funcionários e outros. Então, tem caminhos importantíssimos para isso, os recebíveis, aí vai, né? Bom, esse aqui eu vou deixar por último, vou abrir aqui. Controladoria. Você tem alguém dentro da sua empresa que analise resultados, que desça em detalhes, que sabe quais são os benchmarks? E se você pudesse contratar um serviço terceirizado para fazer isso para a sua empresa? E se esse mesmo serviço pudesse fazer para a Rede 100 inteira? A gente faz isso para várias empresas. Fazer para uma só, a empresa já precisa ter um portezinho para poder caber isso aí na conta. Mas fazer para um grupo grande, dá um ganho de produtividade gigantesco. Você imaginou ter todos os indicadores da sua empresa prontos, preparados, arrumados, para a hora que você precisa tomar uma decisão? Isso é fenomenal, gente. Aí os serviços terceirizados, que a gente já bem conhece, processos operacionais de loja. Puxa vida, ter um profissional que tem experiência grande em tocar redes muito especiais em atendimento ao consumidor, em nível de serviço, pode ser um negócio fenomenal. Então, ganho de produtividade com os processos, gerenciamento da força de trabalho, auditoria de processo, racionalização de processos, que reduz mão de obra, inclusive. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui dentro do R-Lab, que é o nosso laboratório de desenvolvimento metodológico, uma iniciativa de aprimoramento de escala de pessoal para frente de caixa.
método matemático, que está virando um sistema agora, né? A Mônica, que está aqui conosco, está à frente aí desse projeto. Nós, fazendo no braço, já tivemos até 20% a 25% de redução de despesa de frente de caixa, só com a perspectiva de aprimorar os processos e fazer a escala com inteligência. Tá? Agora nós estamos tornando isso um processo matemático, científico, fenomenal. Puxa vida, será que mesmo você não tendo essa expertise dentro da sua casa, você não poderia ter isso através de uma central? É muito possível. Né? Então, vai longe. Eu tenho aqui, eu vou trazer esse agora, que é a transformação digital. Gente, está todo mundo sambando com a história da transformação digital. Todo mundo achando que o seu concorrente é o supermercado do lado. O pessoal da Mercado Livre está abrindo dezenas de centros de distribuição Brasil afora para fazer venda para supermercado. iFood fazendo venda para supermercado. Magazine Luiza fazendo venda para supermercado. Olha, a lista não para, tá? É uma quantidade gigantesca. iFood acabou de comprar o site Mercado. Para quê? Para aprender como que é o segmento supermercadista. E o que os caras estão fazendo? Estão entendendo para poder tomar o lugar do supermercado. Gente, se preparem. A concorrência está agora a um clique, não mais a 100 metros, a 50 metros ou a 500 metros. Então, você tem que se preparar para isso. E não é só botar um e-commerce, botar um mobile commerce. Isso é muito importante, mas você tem que ir além. Então, são questões aí críticas e relevantes que precisam ser tratadas. Nós estamos investindo fortemente na área de tecnologia. Né? Temos aí um aplicativo de mobile commerce para poder levar mais digital para as lojas. Mas tem que ir além disso. É relacionamento com o cliente, mineração de dados. Os dados que tem na sua empresa são importantes, têm valor. Inteligência de gestão, o e-commerce e o mobile commerce também, as mídias digitais, cultura digital, porque não é só ter a tecnologia. Você tem que ter uma cultura digital dentro da empresa para poder operar isso. E como é que você faz? Como é que o pequeno faz transformação digital se não tem recurso e braço para essas coisas? Isso pode ser feito através das redes. Né? E, por fim, e eu deixei esses serviços financeiros por último, porque ele é o mais polêmico. Ele é o que mais arrepia os varejistas, que é nada mais, nada menos do que fazer uma tesouraria centralizada. Por que eu tenho que ter tanta gente no administrativo financeiro? E se eu tivesse isso numa única central que, ao invés de fazer para 2 lojas minhas, faz isso para 30, 40, 50 lojas da rede todos os dias? A quantidade de gente seria muito menor, trabalho burocrático, isso aqui não agrega valor para nada, né? E poderia ser feito por outros. Administração bancária, conciliações, contas a pagar e receber, tem muita coisa para ser feita, gente. Esse aqui é um resumo, dá para ir muito além, inclusive, nessa discussão. Esse é um resumo do que, de fato, uma associação pode entregar, uma rede pode entregar para o seu associado. O que fica aqui, que eu acho que vale a pena fazer um rescaldo, um fechamento desse assunto aqui. Você pode pensar pequeno. Como que é pensar pequeno nesse ambiente que nós estamos discutindo? Pensar pequeno é se focar apenas no ganho possível das compras. Pensar pequeno é brigar com todo mundo por causa de 5 centavos no custo de um produto e não brigar com ninguém por causa do fluxo de caixa, não brigar com ninguém por causa dos pedidos imprecisos que a sua equipe faz, não brigar com ninguém pela ruptura, não brigar com ninguém porque você está gastando demais com tecnologia, porque você está gastando demais com gente para dar manutenção das suas coisas, e não brigar com ninguém porque você ainda não entrou na era digital, não brigar com ninguém porque você não está aproveitando os serviços terceirizados, porque você não tem indicadores. Isso sim é algo a ser pensado. Então, o que eu queria fazer aqui agora é 2 coisas. Uma, puxar a orelha de todos que, de alguma forma, não estão olhando com a profundidade correta para os temas que nós estamos colocando aqui.
Nós fizemos um negócio importante recentemente, como eu falei, estamos investindo forte em tecnologia para mobile commerce e e-commerce. E vocês querem saber de uma coisa maluca? Colocaram, num caso passado, aí, colocaram uma empresa de publicidade para nos contactar para falar sobre mobile commerce. Quando nós começamos a fazer uma explanação, 10 minutos de conversa, a pessoa da agência falou assim, quanto tempo você ainda precisa? Olha, a gente vai apresentar a ferramenta, explicar os ganhos, explicar como ela funciona e os impactos da implantação, para que todo mundo tenha ciência de qual é a importância do negócio. Acredito que em 1 hora dê para a gente arranhar bem o assunto. Aí, se precisa de 1 hora, já começou com o pé esquerdo. Você tem 15 minutos. Aí eu fui obrigado a dizer para ele o seguinte, então, nos chame de novo quando você tiver mais tempo para conversar sobre esse assunto, porque você não está entendendo a profundidade desse tema. Talvez você se perca com isso no futuro. E sair fora da conversa. Como estão levando um assunto como esse à frente, tão relevante, tão crítico, tão importante, com integração de sistemas, com impacto nos consumidores, de uma forma tão leviana? Então, assim, as redes podem ajudar os varejistas a fazer isso melhor. As redes podem ajudar os varejistas a tratar dessas coisas de uma forma melhor. Agora é o seguinte, gente. Um ponto é importante, tá? De tudo isso que nós estamos conversando, eu posso afirmar com a maior tranquilidade que talvez o aspecto mais importante seja a cabeça do varejista. Porque é aí que tudo faz diferença. Então, para vocês entenderem do que eu estou falando, essa foi a conclusão que nós chegamos depois de fazermos uma avaliação de um grupo de varejistas que estava se juntando para montar uma rede no Centro-Oeste. A primeira coisa que eu fiz foi, vamos entender quem é cada um e vamos entender quais são os objetivos de cada um. Rapaz, ninguém de verdade estava focado em fazer algo muito diferente. Ninguém tinha uma ambição muito grande. Ninguém tinha um interesse em fazer o melhor, estar no topo de verdade. Eles queriam um lesco-lesco da ofertazinha e tal, que é muito pequeno, como a gente já viu, perto das oportunidades que existem para uma associação, para uma rede. Então, poucos realmente buscam o topo. Essa é uma preocupação muito grande que nós temos. E, para ser sincero, é preciso enxergar longe, porque se você olhar só com o farol baixo, olhar só para o curtíssimo prazo, para o amanhã, a chance de você conseguir resultados é muito pequena. E aí a gente precisa mudar esse jogo, né? Só que aí tem um aspecto. Às vezes você leva grandes ideias maravilhosas, e tem alguém no grupo que denigra as ideias, que derruba as ideias e tal. Uma coisa é criticar, a outra coisa é derrubar. Então, eu descobri essa frase, que não é minha, mas eu achei ela fenomenal, né? Se você quiser acabar com um sonho grande, conte-o para pessoas de cabeça pequena. Essa frase, para mim, ela é extremamente relevante, né? E ela mostra um pouco do que a gente vive nesses cenários. E como é que as pessoas de cabeça pequena fazem as associações irem para o vinagre, afundarem? Bom, as associações têm um ciclo de desenvolvimento, né? Então, cada rede, cada central tem um ritmo de desenvolvimento diferente, mas mais ou menos o ciclo de vida dela é assim. Começa com precursora, que legal, estou fazendo, estou acontecendo, estou indo adiante, tudo mais. Começa a se desenvolver, crescer, evoluir, entra num estágio de amadurecimento, vai para a maturidade e agora fala, que legal. E, de repente, entra no declínio. Uma quantidade gigantesca de associações que eu conheço já se afundaram. Às vezes, não fecharam as portas, mas já são insignificantes. Então, é a mesma coisa que ter fechado as portas, né? Eu acho até que o Sandro já deve ter visto aí algumas, né? Vocês todos já devem ter visto aí algumas redes que tentaram e não foram para frente, né, Sandro? Isso não assusta? Não sei, eu me assusto. Essa situação ela é perigosa, né? Porque às vezes a rede precisa do apoio, os lojistas precisam do apoio da rede, e a rede não tem, chega na maturidade e não tem um foco de crescimento. O que eu vejo, Alexandre, nessa parte?
a falta de engajamento de mais pessoas no negócio. Que às vezes tu fica batendo por anos e anos, muitas vezes sozinho ou uma dupla ali querendo fazer as coisas e o restante do grupo olhando individualmente para o seu umbigo e não ajudam o negócio a crescer. Então, isso a gente tem visto muito nas redes associativistas, das pessoas não quererem ajudar, não querer se incomodar, não querer participar, e automaticamente, logo ali na frente, tem o declínio. Então, é isso que eu peço para o nosso grupo da Rede 100, mais pessoas engajadas, mais pessoas querendo fazer, menos querendo somente se aproveitar do negócio. Precisamos de líderes, mais líderes à frente dos negócios, principalmente da associativista. Porque, senão, se tu deixar sempre para uma pessoa, em algum momento ela vai cansar. E aí, se ela cansar e não tem um substituto, automaticamente começa a cair. É o que eu tenho visto bastante. Faz todo sentido. É engraçado, né? Nós estamos aí trabalhando para a Unisuper, Fomenton, estamos trabalhando aí para o Nicolini, temos mais alguns aí em conversa, e é incrível perceber que cada um desses varejistas que a gente tem visitado dão uma atenção muito grande para as redes e para a associação. Tem o espírito associativista, né? Bom, o Sandro não precisa nem falar, né? Nicolini está nisso também há muitos anos. E a gente tem visto de perto o engajamento, a preocupação e tal com as redes, com a associação. Infelizmente, a gente acaba ficando com esses exemplos para poder fazer comparação, né? Temos muitas empresas engajadas, empenhadas, empresários engajados funcionando nesse caminho também, e eu acho que é legal ver que aqueles que se engajam mais, crescem mais, se desenvolvem mais e têm performance melhor, né? Esse é um tema. E eu também teria essa preocupação que você tem aí, viu? Tenho certeza que isso é crítico, viu, Sandro? Bom, a gente, olhando para esses estágios, né, de diferentes estágios de amadurecimento, a gente percebe que há muita coisa a ser feita. Quando eu tenho aqui uma tabela que eu até vou pedir depois para que o Gustavo pegue esse slide, e eu queria que o Gustavo dividisse esse slide com todos os associados que estão presentes. Nós vamos passar isso daqui, esse slide aqui para o Emerson, e vamos pedir para que o Emerson distribua para todos que estão participando aqui hoje. Isso vai acontecer via WhatsApp. Aliás, os que estão participando aqui, a gente já manda, já fizeram a inscrição, né? Sim. Então, a gente já manda isso para poupar o trabalho aí do Emerson, depois o Emerson pega e passa para os demais que não estão participando aqui hoje. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, vocês lessem com atenção, porque é um guia para você perceber em que estágio, você concluir em que estágio está a sua rede. E, a partir disso, você tomar os cuidados para que a sua rede não entre em declínio, como muitas que eu já vi por aí acontecendo, né? Bem, na prática, gente, esse é a visão geral. Alexandre, pois não. Só para registrar mais uma situação que eu acho de extrema importância, que nós temos dentro de algumas redes nossas associativistas, nós temos bons gestores que levantam e se debruçam em cima de fazer, né? São agregadores, né? Tu boia uma coisa para discutir, para botar em prática, os caras vão a fundo, te ajudam, te discutem, mexem com seus associados e fazem as coisas acontecer. E tem aqueles malucos que ficam em cima do muro para não ter tanto trabalho. O que eu quero dizer com isso? Que os presidentes das centrais de negócio precisam olhar para aquele gestor que ele botou lá sentado na cadeira, se o cara já não está na hora de se aposentar. Uhum. Isso é uma das piores coisas que existe. As associações se debruçam em cima de alguns profissionais que têm a negatividade. Não pode. E aí, bicho, mas eu tenho que fazer isso. Não, mas aqui na minha rede isso não funciona e dá 10 desculpas. Sabe? E aí, já tu escuta o outro e diz, mas aqui é um negócio que vai dar certo, não vão para cima. Então, eu quero chamar a atenção e puxar a orelha, como tu falou, da nossa turma, de, às vezes, precisar
o presidente ou a diretoria de cada associação olhar que tipo de profissional ele tem lá sentado na gestão, né? De fazer frente. Porque muitas vezes são essas pessoas que, na grande maioria, participam 100% à frente dos negócios das suas redes. Faz parte. E, Sandro, eu diria o seguinte, a energia nunca pode cair, Sandro. Os gestores são peças fundamentais para o sucesso das redes e todo mundo tem que monitorar, naturalmente, o nível de energia que está colocando no negócio, né? Isso faz muita diferença. O Giancarlo tinha dito que até poderia contribuir também com essa perspectiva, né, Giancarlo? Você fica à vontade, pode abrir seu microfone, por favor. Alexandre, a gente se conhece um pouco de algum evento, né? Isso. E sou gestor aqui na Alvergne, né? E antes disso, em 1997, 98, eu fiz parte daquele grupo IGA, não sei se tu conhece. Sim, conheço, Iga. Uhum. Então, eu trabalhava, era executivo da parte de franquias e treinamento. Então, nós e um grupo de 17 atacadistas do Brasil inteiro, né, montamos um laboratório em São Paulo, com tudo isso que tu está falando, montamos estruturas, fomos para os Estados Unidos com 25 consultores para aprender no Fleming Wholesaler, né, durante 30 dias como implementar o varejo, e o nosso pessoal foi visitar os clientes para fazer esse trabalho que você está explicando, né? E realmente tudo isso que está explicado pelo Sandro, por vocês, é um grande empecilho para a alavancagem desse tipo de situação. Nós queríamos fazer através do atacado para o varejo, devido que a gente sentia que ia ter um problema, que o varejinho ia desaparecendo, naquela época, 30 anos atrás, né? E essa era a nossa preocupação, e todo mundo olhava com cara, onde é que ele vai me morder, né? E não o serviço que ele vai me agregar, né? E aconteceu que quem andou para frente com esse tipo de loja foram os associados com as lojas particulares, né? Entre eles o Sarracini, eu acho que é gestor da Savignano, o Gerson Spaziani, que era da Ciro, e Tonin, que tem as lojas de atacarejo, né? Aquele cara nosso, como é super nosso, lá de Minas Gerais, que virou bilionário, né? Então, assim, era um grupo rico, bem rico, né? Acabou que eles ficaram ricos para eles, né? Então, esses são os grandes empecilhos que você está expondo, dessa nuvem, né? Só não tinha internet na época, né? Dessa nuvem de soluções, né? E que um grupo rico como esse aí, que estamos aqui participando com um PIB de faturamento dessa volumetria, né? Merece isso que tu está falando, até para poder, né? O IGA seria International Grocery Alliance, né? A Associação de Varejos Independentes, que é o que nós estamos aqui falando, né? Sim. Então, assim, fico feliz que tu está tocando esse papo junto com a gente, né? E torço para que isso aí dê certo, porque, como você falou, agora já não é nem mais nós estamos sendo engolidos por um novo bicho da era glacial que vai aparecer aí e a gente não sabe onde vai parar, né? Essa é a minha contribuição aí ao grupo. Exatamente. Obrigado, Carlos. Acho que tem que alinhar esses conceitos todos para nós ter sucesso. Muito bom, Giancarlo. Obrigado pela sua contribuição e é bem o que a gente tem defendido mesmo. Ou a gente vai para frente, ou a gente afunda, a gente não vai para trás. No varejo não existe ré, existe poço, né? Então, nesse negócio, eu acho que alguns aspectos aí relevantes dessa nossa discussão, eu queria já me encaminhar para o nosso encerramento, mas antes de encerrar, eu tenho um tópico aqui para trazer, que eu acho que é só esse rapidamente, e depois vou falar de uma forma de olhar para os resultados e conseguir melhorar isso também, né? Peraí. Tá aqui. Prontinho. O que as redes têm que fazer, de alguma forma, para ter a sustentabilidade dos associados, passa por uma série de aspectos. E aqui estão eles. Nós vamos desde marcas próprias, a serviços de apoio, tecnologia da informação de ponta, compra conjunta de mídia externa, negociação conjunta de equipamentos e sistemas,
padronização do mix de produtos, sortimento, tem muita coisa que dá para fazer. Eu pensei em uma delas, só para mostrar para vocês como isso é crítico, e do meu ponto de vista, esse é um dos aspectos mais capazes de gerar mudança dentro de uma associação. Eu colocaria o seguinte: compartilhamento verdadeiro de bases de tecnologia e informação e sortimento são dois aspectos de enorme potencial de aprimoramento de resultado, aumento de resultado. Enorme. A gente já tem feito implantação de uma pancada de sistemas em tudo quanto é lugar, e a gente vê que tipo de resultado a gente consegue dar depois que faz a padronização dos sistemas e a implementação de sistemas com a revisão correta de processos, todos os cuidados. Nossos caras vão baixo. É realmente muito intenso. E esse, para mim, é um ponto muito importante. Agora, o sortimento é um outro ponto muito importante. A gestão centralizada de sortimento poderia, por exemplo, gerar um tamanho de um ganho difícil de imaginar. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando aqui de uma estrutura, né, que a gente chama de sortimento tronco. O que é sortimento tronco? É aquele que gira em todas as lojas. Né? Esta organização, ela tinha ali alguma coisa perto de 55% de sortimento tronco, né? Variando aí entre as lojas de 49 a 62. O que significa isso? 55% do que vendia na loja 6 vendia em todas as lojas. Imagine que 45% do que ela vendia só nela. Você já consegue imaginar a baixa produtividade comercial que é isso? Atender 200 fornecedores desnecessários? É uma encrenca isso. E a gente fez um trabalho e levou isso aí para perto de 90%, esse sortimento tronco. Que ganho que eu tenho com isso? Muito simples. O primeiro ganho, eu vou falar de um caso do Nordeste, de uma rede que a gente atendeu lá. Eles tinham 268 SKUs de biscoitos. E nós fizemos uma análise de sortimento, e tinha biscoito que vendia num lugar, não vendia no outro, vendia numa loja, não vendia na outra, vendia num lugar, não vendia naquele outro. E, ao fazer a análise disso, nós concluímos que com 66, se não me engano, 66, 62 SKUs de biscoito, nós resolveríamos a categoria de uma forma esplêndida. Dá para imaginar quanto dinheiro parado eu tinha em estoque que não girava? Dá para imaginar quanto eu perdi de escala na compra, porque eu ficava comprando picadinho de um monte de caras, ao invés de concentrar mais as compras em grandes players e pegar só o regional que precisava em função de naquela loja, naquela região, gira muito tal produto que não é um produto maior e tal. O ganho deles foi gigante, excepcional. Tá? Então, esse é um exemplo. Na parte de atomatados, então, nossa, isso foi colossal. Então, é muito grande. Mas por que isso acontece? Vou explicar para vocês. Esse aqui é um exemplo claro. Aqui nós estamos falando de uma organização que tem lojas de 5 a 9 checkouts, de 10 a 19 e de 20 a 29. Essa foi a segmentação feita nas lojas da rede. E a gente pode perceber que aqui o Rosso Branco Palmares, né, tem 42% de participação. Bem, Palmares tem 42% de participação. Isso aqui é muito grande, né? E ele está presente em quase todas as lojas. Mas, se a gente olhar bem, esse aqui é o único... Esses são os itens que giram em todas as lojas, né? Se eu olhar para cá, eu vou perceber o seguinte. Esse aqui é o produto líder que não está na loja 31. Este outro... E tem 42% de participação. Esse outro aqui, ele tem... Não tem o líder, mas tem esse, né? Só que olha a representatividade dele, 0,90. É quase nada. Né? Agora, olha esse aqui. Eu estou falando aqui de 5 itens que têm 2% de participação. Por que eles estão lá? E aí, quando você olha, eu tenho uma loja de 5 a 9 checkouts que tem sortimento completo presente. Eu tenho uma loja de 20 a 29 que não tem. Quem parou para olhar para isso? Quem parou para pensar no problema que isso gera? Quem parou para otimizar esse sortimento? Então, gente, por que eu estou falando disso? Porque quando a gente pega um estado tão peculiar quanto o Rio Grande do Sul,
que tem produtos regionais a dar com pau, que tem indústrias, produtores de produtos de todos os tipos, tem a chance de ter um sortimento completamente pulverizado. E se vocês juntassem e padronizassem uma parte desse sortimento, vocês já imaginaram o tamanho do ganho de escala que isso poderia dar para a compra? Vocês já imaginaram que tamanho de ganho comercial que vocês poderiam ter? E que nível de representatividade vocês poderiam ter perante a fornecedores a partir de uma revisão de sortimento? Então, gente, gerir sortimento numa rede assim não é simples, mas tem um potencial gigantesco para gerar resultados. Então, nós falamos muito lá das coisas lá de cima, né? Contando cada uma delas, são muitas as oportunidades, e eu trouxe um caso aqui para mostrar para vocês como tem falha em quem controla, porque essa empresa tem uma área para fazer gestão. Imagine o pequeno varejista que não controla isso. Imagine o tamanho da oportunidade de aumentar o giro do sortimento mais eficiente. Nossa Senhora! Gente, vocês estão sentados em cima de um baú de ouro. Né? O Giancarlo mencionou isso de uma certa forma também. Vocês estão sentados sobre um baú de ouro. E talvez vocês não estejam percebendo o tamanho do ganho que é possível ter ao explorar corretamente esse baú. Eu vejo, todas as vezes que eu tenho contato aí com o Sandro, e é quem mais tem contato, o Sandro e o Emerson, né? Eu vejo que, cada vez que a gente fala dessas coisas, brilha os olhos deles, e eles já saem se movimentando, correndo para fazer alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria de ver o brilho nos olhos de todos vocês. Porque vocês estão sentados no baú de dinheiro. Não é para ficar feliz? Porra, gente, cadê o sorriso, meu? Você fica se matando para ir atrás das formiguinhas enquanto o elefante está passando nas suas costas, porra. Né? Tá na hora de acordar, gente. Tá na hora de se tocar. Tá na hora de voltar para as origens e fazer o básico bem feito. Fazer direito. As oportunidades estão aí. O cavalo não passa selado 2 vezes. Tem que pular, montar e sair cavalgando. Agora, se não houver união, se não houver um ponto de concentração, de foco, se não houver uma visão clara do que vocês têm que fazer, vocês vão continuar desperdiçando dinheiro. E é dinheiro que não acaba mais. Se vocês quiserem fazer uma conversa sobre isso, vai dar dias de conversa sobre isso, sobre as oportunidades e onde tirar dinheiro. Não acaba mais o conjunto de oportunidades. Né? Então, gente, só para fechar isso aqui agora, eu vou passar a palavra para o Sandro na sequência. Esse aqui é um resumo. Quais são as competências para a excelência, portanto? Primeiro, você tem que dominar os fundamentos do encantamento do consumidor. Você tem que saber como faz isso. Você tem que entender como faz isso. Você tem que conseguir fazer isso, ter as habilidades certas para fazer isso. Você tem que ter eficiência operacional e muita produtividade. Fazer mais com menos. Fazer mais de forma mais barata. Isso é fundamental. Você precisa ter fluidez da cadeia logística. Você não pode ficar parado, escravo da ruptura. E o potencial de ganho com ruptura é uma coisa colossal. Eficácia comercial. Ter um preço correto com inteligência, técnicas de pricing, estamos fazendo isso aí na Unisuper, inclusive. Um sortimento bem gerido, bem equacionado e um controle forte de ruptura para evitar que isso aconteça. Você precisa ter eficiência no uso dos recursos financeiros. A sua empresa não pode ficar com o capital de giro parado dentro do negócio. O capital tem que girar. Para vocês terem uma ideia, as empresas costumam ter, quando a gente chega na empresa, costuma ter alguma coisa perto de 16 a 18 dias de capital de giro empatado, que é o ciclo financeiro. Quando a gente olha para isso e vê que clientes nossos, onde já foram tratadas as questões mais importantes, chegam a ter 6 dias, faça a seguinte conta. Se a sua empresa faturasse, hipoteticamente, 30 milhões de reais, cada dia de faturamento é 1 milhão de reais. Se você tem 18 dias de capital de giro empregado, você tem, portanto, 18 milhões de reais empregado de capital de giro. Se você levar para 6 dias de capital de giro, por ser mais eficiente na gestão, você livrou 12 milhões de reais. 12 milhões
de reais de capital de giro livre no caixa. Para você montar loja, para você ir viajar, para você fazer o que você quiser. Então, é muito dinheiro, gente. É sempre muito dinheiro. Bom, além disso, conquista da alma dos colaboradores. Você não pode acreditar que eles vão estar do seu lado pela linda cor verde dos seus olhos castanhos. Isso não vai acontecer. Você precisa conquistar a alma desse cara. Senão, ele não vai conquistar a alma do consumidor. E isso é fundamental. Então, esses, junto com a liderança construtiva e formadora, né, são os aspectos críticos para você conseguir obter excelência na gestão. E, no meu ponto de vista, se você é uma loja independente, um pequeno varejo ou médio varejo, a sua possibilidade de conseguir alcançar a excelência em todos esses aspectos sozinho é muito pequena quando comparada à hipótese de você fazer isso junto com outros associados dentro de uma rede. Portanto, gente, fica aqui meu recado final para vocês. Tá? A nossa pegada, a nossa discussão rica passa por garantir que uma associação esteja operando adequadamente, buscando eficácia, buscando excelência. Tá? Então, daqui para frente é com você. E muito obrigado pelo papo que nós tivemos hoje. E juntos nós sempre seremos mais fortes. Gravem isso. Já virou chavão, a frase já está batida, mas ela continua verdadeira, assim como o amor. Não perde a onda não, negão. Então, foque-se nisso. Junto vai mais fácil. Certo, pessoal? Bem, eu queria passar agora a palavra para o Sandro. Vamos ver se nós temos aí dúvidas, se nós temos aí alguma outra questão para ser solucionada, elucidada, tratada. E eu deixo a palavra com o Sandro. Certo, Sandro? Dentro do que a gente previu, Alexandre, nós teria mais 10 minutos. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, aí aproveitar o Alexandre aí, o microfone está aberto. Sandro, Alexandre, só para dizer para vocês assim, ó, sabe aquele chapéu mexicano, aquele grandão de aba larga? Esse serviu para nós aí. É muito útil aí a explanação, e a gente vai conversar com o nosso grupo e vamos ver se a gente pode também alinhar alguma coisa junto com vocês aí, com o Alexandre também aí. Obrigado por trazer essas novidades para nós aí, Sandro. Aí. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Robert. O Robert faz parte aí da nossa diretoria agora aí da Rede 100. Ele é de Encantado, da Rede de Casca, aí de Gaúcha de Casca. Obrigado, Robert. Gostaria de saber, Alexandre, se tu ainda continua com o mesmo posicionamento, que as redes nasceram para dar errado, ou se tu está mudando de ideia? Nem um pouco. Isso nasceu para dar errado e continua com mais probabilidade de dar errado do que de dar certo. Só dá certo porque vocês são ferradões, cara. Vocês são muito bons mesmo. Se vocês não fossem bons desse jeito, esse negócio não dava certo nem a pau. Pode escrever. E, ó, não é uma questão de puxação de saco, não, viu? Porque se você olhar para outras redes de outros estados, não conseguiram fazer o que vocês estão fazendo com Rede 100 e não conseguiram elevar o associativismo para o patamar que vocês alcançaram. A minha posição, e você já sabe disso, porque a gente conversa sempre sobre isso, né, Celso? Toda oportunidade que dá, a gente fala sobre isso, mas os esforços para manter vivo têm que ser contínuos e enormes. Se você descuidar um tris, o negócio afunda. Se você deixar uma vírgula de lado, o negócio afunda. Se você deixar um folgado ficar pegando o preço da associação para ir fazer negócio lá fora, esse cara dando mau exemplo dentro da rede, se você deixar esse cara aí dentro, o negócio afunda. Então, é assim, tem que cortar a cabeça das cobras, tem que tomar Red Bull todo dia de manhã, tem que fazer um suador do cacete para fazer esse negócio funcionar. Senão, não vai. Mas nós somos bem teimosos e nós vamos insistir, nós vamos levando a coisa adiante, viu? Tenha certeza disso. Tá bom, um abraço, Alexandre. Abraço, Celso. Aberto o microfone. Obrigado, Celso.
Nós vamos provar para ele, Celso, que esse negócio, daqui a um tempinho, ele vai ver de uma outra forma, ele vai ver que o troço dá certo. Aí ele vai ser o cara que vai fazer propaganda para nós. Deixa mais digamos assim, a médio prazo, ele vai mudar de ideia. Emerson, não confunda as coisas, porque quando você fizer isso, você nada mais estará fazendo do que comprovando a minha tese. Sim, eu preciso de estímulo, né? Nasceu para dar errado, mas com esforço, técnica, conhecimento, gestão, liderança para valer, a coisa anda. Ó, pessoal, o Emerson falou ali, eu vou aproveitar aqui enquanto o pessoal vai abrindo novas perspectivas. O Emerson falou ali, a gente comentou sobre a história do empresário nota 100, e eu vou colocar aqui na tela para vocês. O Gustavo já colocou aí, beleza. Esse aqui, gente, é o hot site, onde vocês podem se inscrever para participar desse programa que é o Empresário Nota 100, cuja conversa nós tivemos agora na reunião dos presidentes aí recentemente, né? Há 2 dias atrás. Vocês podem... haverá um programa de contatos, então o Emerson, o Gustavo, em alguns casos, se eu puder participar, estarei junto também, farão reuniões específicas com cada uma das redes para poder contar como funciona isso nos detalhes, mostrar como que é, e aqueles que já entenderam que o negócio é bacana, que já gostaram da ideia, é só clicar ali no Tem Interesse, entra lá, se inscreva, né, e participe desse programa, que o nosso foco, o foco da Rede 100, o foco da R Dias, é garantir que você navegue nas fronteiras da eficiência, como você já conhece dos nossos webinars, e que você se aprimore ao longo do tempo e não fique parado, correndo o risco de ser engolido por esses outros tigrões que estão aparecendo por aí. Então, é um programa focado em garantir que haja evolução na visão de gestão de cada associado, para que ele possa participar com mais efetividade nas redes, para que ele possa entender o que os gestores, os colegas diretores da associação estão colocando para rodar, as suas intenções, e principalmente para que ele se aprimore. O dono da empresa, a sua família, seu filho, sua esposa, seu irmão, aqueles que participam do negócio, todos podem participar dentro de uma única assinatura, para que o desenvolvimento seja perene, contínuo e forte. Porque a gente tem que ser forte mesmo para garantir que as coisas saiam bem, saiam com resultado e performance, ok? E agora, quem mais tiver alguma outra colocação, fica à vontade, estou à disposição também. O link está no bate-papo, né? O link para esse hot site está no bate-papo aí do Zoom. É só você entrar no bate-papo que você vai ter o link lá. Pessoal, mais uma vez quero continuar, reforçar a questão do empresário nota 100. O Emerson aqui vem batendo em cima disso há uns 8 meses aí com a R Dias, com o Gustavo. A gente tentou chegar num número que a gente conseguisse agregar todo mundo. Eu acho que a R Dias ela foi bem bacana com nós aí até um certo ponto. Ela não ensinou tudo para nós ainda de negociação, senão nós tínhamos ido melhor. Mas eu acredito que esse número cabe no bolso da turma aí, pessoal. E nós vamos melhorar muito os nossos profissionais, principalmente quem está tentando colocar aí a segunda geração dentro das empresas. Nós temos dentro da Rede 100 e das suas associações muitas pessoas que já estão passando o bastão. O Arley é um deles, porque ele passa viajando com a camisa do Inter, eu nunca mais vi ele com a camisa da empresa. Então, ele está passando o bastão já. Então, eu vejo assim, pessoal, a oportunidade que a gente tem de 12 meses de trabalho em conjunto. São 12 meses, são 2 encontros mensais de 3 horas de duração com o pessoal da R Dias, e também a sequência de perguntas e de troca de ideias, ela pode ser diária, né, Alexandre? Então, isso faz com que nós vamos melhorar muito
o desempenho das nossas empresas. Eu convido novamente vocês a participar desse programa. Nós precisamos de 2 grupos aí, nós precisamos no mínimo de 50 alunos. Então, eu preciso que vocês nos ajudem. O Emerson e o Gustavo, semana que vem, vão estar agendando reuniões com as associações individuais. Eu também, dentro do possível, vou estar participando e ajudando a divulgar isso. Mas a gente tem uma possibilidade muito grande aí de ganho com esse trabalho. Uma coisa legal, que a gente não falou sobre isso ainda, né, Sandro? É que quando você está num negócio como esse, tem indicadores que podem servir de balizamento para você não andar no escuro, isso é uma tremenda não ajuda, né? Indicadores de performance, comparação sobre quais são as boas práticas para fazer na sua empresa, de cada assunto que vai ser discutido. Então, assim, tem coisa legal demais para a gente trocar. Essa troca ela é realmente muito positiva, né? É uma comunidade de varejo, nós queremos montar tantas turmas quanto for possível dentro da Rede 100. Quanto mais turmas tivermos, mais troca de informação teremos. Quanto mais troca de informação teremos, mais a gente vai ter capacidade de alcançar o varejista para que ele se prepare com a sua equipe para uma performance melhor. Acho que esses são aspectos muito relevantes desse processo aí. Bueno, senhores, vamos finalizar então. Quero agradecer aqui o meu par, aqui, o Emerson, por, junto aí com a R. Dias, aí, com o Gustavo, proporcionar isso para nós aí. Quero agradecer ao Gustavo, o Alexandre, vocês aí, a Jaque, que tem nos ajudado aí com essa organização toda. Foi muito importante. Eu acredito que começa, que nem o Robert falou ali, vai mexer com as mentes. Quero agradecer o Jean Carlos aí pelo depoimento dele, que para nós também é bem importante que as pessoas que têm um pouco mais de experiência, que consigam nos ajudar e falar em alguns momentos aí, pessoas que já passaram por algumas... não conheço pessoalmente o Jean Carlos, mas quero ter a oportunidade de conhecê-lo já. Mas agradeço pelo que tu comentaste com nós aí, que é bem importante. Agradeço a todos vocês que participaram. Eu acho que é importante que a gente discuta todos os dias o que foi colocado aqui. Vamos dividir com vocês alguns slides desses, né, Gustavo? Então, isso também vai ser importante como um balizador para a gente falar. Então, vamos encerrar. Agradeço vocês todos aí, um abraço bem apertado a todos e, Alexandre, mais uma vez, sem palavras para te agradecer aí esse empenho que tu tem nos dado aí para nos ajudar a tirar o pessoal da zona de conforto. Muito obrigado. Para nós é um tremendo de um prazer, a gente faz isso de coração, você sabe disso, a gente gosta muito. Bom, eu amo esse assunto, o Gustavo é outro apaixonado por isso, aqui dentro da R. Dias todo mundo é meio vidrado nesses assuntos, e a gente saber que a gente pode fazer parte da história de uma organização tão importante quanto a Rede 100, para nós é só motivo de orgulho. E para aqueles que quiserem colocar outras pessoas para assistir, acessem www.varejo em ação, tudo sem acento, sem cedilha, né? Varejo em Acão, né? Em ação.com.br, e lá vocês vão ter o vídeo do nosso encontro de hoje gravado, com tudo que nós discutimos. Amanhã isso já deve estar disponível lá, tá certo? Mais uma vez, a todos os colegas, amigos aí, a distância nos separa, mas vocês estão no nosso coração, saibam disso. Um enorme prazer estar com vocês hoje, espero que tenha sido útil. Se surgirem novas dúvidas, qualquer questão, podem entrar em contato com a gente, estamos à disposição. Somos todos Rede 100. Fiquem à vontade. Muitíssimo obrigado, um grande abraço. Obrigado a todos, mais uma vez, obrigado a R. Dias por esse apoio e vamos em frente. Obrigado, gente. Um abraço. Até mais, pessoal. Valeu. Obrigado, Gustavo. Tudo de bom para vocês. Emerson. Obrigado, gente.